Olá, pessoal. Vamos falar um pouco hoje sobre como escolher treinamentos para fazer, para que a gente tenha o melhor proveito de tudo isso, né? A Bacelar Treinamentos já está há 15 anos atuando aí no mercado com esta parte de treinamentos. A gente faz também outros trabalhos, consultoria, desenvolvimento de pessoas, mas vamos falar hoje sobre a questão dos treinamentos, que é algo que vem me preocupando. De um modo geral, pessoas, empresas, né, ou as pessoas dentro das empresas, têm muita dúvida quanto a treinamentos ou quanto à escolha de treinamento. E o que eu observo é que muitas vezes essas escolhas são feitas aí de uma forma incorreta, talvez, né? Então, vamos pensar o seguinte: o que a gente precisa para contratar um treinamento, para realizar um treinamento e para que isso tudo corra bem e que atenda aquilo que a empresa quer ou que a pessoa quer, no caso de pessoa física, né? Então, as nossas dicas aqui, como provedores de treinamentos para empresas e também para a pessoa física, eu diria o seguinte: primeiro, faça um levantamento do que você precisa ou do que você quer ou do que a empresa quer de treinamento. O que acontece muito? Muitos treinamentos padronizados que existem por aí, e as pessoas muitas vezes não sabem exatamente por quê, mas acaba aparecendo a demanda, seja porque alguém dentro da empresa pediu, uma área, um gestor, mas sem saber exatamente o que é aquela ferramenta, o que é aquele ensinamento e o que aquilo vai trazer de benefício para a empresa. Então, eu aconselho o seguinte: se você quer contratar um treinamento, faça o seguinte: peça informações, entre em contato com as empresas que oferecem o treinamento, peça as informações sobre o treinamento, para que ele serve, o que ele vai ajudar a sua empresa, o que vai ajudar as pessoas a trabalhar com ele, a ter aquele conhecimento. Esse, basicamente, podemos dizer que seria o primeiro passo, né? Então, entenda o treinamento. A turma muitas vezes faz levantamento de necessidades de treinamento, mas eu vejo que, em algumas situações, fica meio desconectado aí esta necessidade de treinamento com o treinamento que se contrata, né? Então, acho que o primeiro ponto aí, que é fundamental, é entender o que são os treinamentos, aqueles que você está consultando, né? Então, peça informação, peça para a empresa te explicar para que serve esse treinamento, o que ele vai me ajudar e etc. O outro ponto que eu acho relevante também é, na hora de contratar uma pessoa ou uma empresa para fazer um treinamento, se informe da experiência prática da pessoa. O que a gente vê muito aí no mercado são pessoas que detêm o conhecimento teórico, mas não têm a experiência ou a expertise da aplicação prática. E isso é essencial, é fundamental. Se a pessoa que vai te ensinar não sabe como aplicar na prática, começa a ficar complicada a coisa, fica difícil essa dinâmica, né? Então, o outro ponto que deve ser observado é isso: peça informação para a empresa, para as pessoas que vão prover esse treinamento, peça as informações sobre qual é a prática que essas pessoas têm de aplicação dos métodos, das ferramentas aí que vão ser abordadas durante o treinamento. O outro ponto que é deixado de lado muitas vezes é a questão da customização do treinamento. Pô, como assim customização? O ideal é que você identificasse qual o treinamento que você precisa, que a empresa precisa, que o seu pessoal precisa, entender, né, qual é o treinamento para saber qual é a melhor opção que você tem aí no mercado, cobrar experiência prática das pessoas que vão ministrar esse treinamento
e procurar fazer algum tipo de customização. Como é que a gente faz isso? Aqui na Bacelar Treinamentos, a gente faz bastante treinamento customizado para a empresa. Como assim? As empresas nos procuram, a gente conversa, normalmente é a partir de uma videoconferência ou algo assim, uma troca de informações. Aí nós vamos entender o que a empresa precisa, aí nós vamos montar o treinamento focado para a empresa, para aquilo que ela precisa. O interessante é que às vezes a gente tem que pegar partes de algumas ferramentas para colocar no treinamento padrão. Então, agora há pouco eu falei que o mercado trabalha muito com essa questão da padronização dos treinamentos e tal. Eu até concordo assim, a parte básica, ok, pode até ser padronizada. Mas assim, a nossa preocupação aqui na Bacelar Treinamentos é sempre desenvolver treinamentos exclusivos com base na nossa experiência. Então todos os nossos treinamentos são desenvolvidos internamente, sempre com base na prática, sempre nós vamos ter algum tipo de dinâmica prática nos nossos treinamentos. Mas procure sempre fazer essa customização. E o interessante, não é toda empresa que faz isso, ou que está disposta a fazer isso, né? Porque isso demanda um certo conhecimento, dá um trabalho para remodelar aquele treinamento padrão, para daí a gente sair com algo customizado. Agora, talvez vocês não tenham ideia de quanto isso é importante para a empresa, o efeito que isso faz para a empresa, para as pessoas, né, que estão participando. Então, por exemplo, nesse contato com a empresa que eu comentei, normalmente é através de uma videoconferência ou algum outro canal de comunicação, nós vamos entender o que a empresa precisa, nós vamos oferecer algo customizado para a empresa, então um treinamento customizado, reforçando sempre com parte prática envolvida, mas o treinamento em si customizado. E o resultado que a gente obtém, mas é assim, violentamente maior do que o padrão, do que quando a gente usa esse padrão. Então, só para vocês terem uma ideia, que tipo de customização que a gente faz? A gente entende as necessidades da empresa, a gente, como eu já comentei, às vezes a gente até pega partes de treinamento para colocar num outro treinamento, então o treinamento vai ficar bem focado para aquilo que a empresa está precisando, para aquilo que a empresa vai precisar usar, né? Para a parte prática que a empresa vai desempenhar depois, que as pessoas dentro da empresa vão desempenhar. E é incrível a diferença que faz com esses treinamentos customizados. Então, por exemplo, muitas vezes a gente usa situações reais da própria empresa para fazer a parte prática. Esse ponto é fundamental para a efetividade do treinamento, para que as pessoas consigam absorver o treinamento, consigam entender como é que pode aplicar, porque aí você está falando a língua da empresa, falando a língua das pessoas, está trabalhando com aquilo que eles estão acostumados, e não só com os exercícios, os exemplos didáticos, né? Os exemplos didáticos são interessantes para a gente entender como funciona, por exemplo, uma ferramenta, uma metodologia, mas focar na prática da empresa não tem assim comparativa. É impressionante como se aumenta o rendimento depois das pessoas, no sentido de entender, né, de captar as mensagens que são passadas. Por quê? Porque aquilo está linkado com o dia a dia delas, né? Então, a gente linka com o dia a dia das empresas, situações onde uma ferramenta padrão é aplicada parcialmente na empresa, a gente faz a adaptação para que fique alinhado com aquilo que a empresa quer ou aquilo que a empresa precisa. Por outro lado, também nós damos conselhos para as empresas ou para as pessoas que vêm nos contratar, para, às vezes, ao contrário, né? A gente enxerga que, olha, vocês estão usando parcialmente, mas vocês precisam ou deveriam usar de forma integral. Então, nós vamos aproveitar o treinamento para completar esta prática que vocês utilizam e vamos começar a buscar essa nova aplicação, essa nova forma aí de aplicação. E o resultado, assim, é magnífico.
bem interessante esses resultados que a gente tem e as empresas ficam aí muito agradecidas e muito contentes com todo esse trabalho. Então acreditamos que essa parte de customização vai fazer uma diferença assim muito grande para você, para a sua empresa, que é o que a gente tem observado aí no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Então não se esqueça. Primeiro, entenda o treinamento que você quer, porque muitas vezes a gente vai pelo rótulo do treinamento, para aquela história do padrão, né? E achamos que o treinamento é uma coisa e não é exatamente aquilo que ele quer. Ou preciso mesclar esse treinamento com alguma outra coisa para atender os objetivos da empresa ou das pessoas que vão participar. Então, o primeiro ponto é entender o treinamento que você precisa, exatamente o que a sua empresa precisa. Depois, contrate pessoas que tenham conhecimento prático, que mostrem já o quanto usaram aquela ferramenta em empresas diferentes, segmentos diferentes, porque o rendimento vai ser muito maior. Quando vocês colocarem situações reais da sua empresa para tirar dúvida, para entender como aplicar aquela ferramenta, o instrutor que está lá vai saber explicar perfeitamente. E o terceiro ponto é essa questão da customização. Comecem a customizar os treinamentos. Ao invés de contratar treinamentos padronizados, comecem a customizar. Comecem a conversar com a empresa, com o instrutor que vai fazer aí um trabalho com vocês. Comece a discutir o que vocês exatamente querem. E nós aqui na Bacelar Treinamentos, nós temos condições de avaliar, né, nessas conversas. Nós temos casos aí que são até interessantes, de empresas que nos procuraram para um determinado treinamento e nós acabamos oferecendo um outro treinamento, identificando essa dificuldade que a empresa tem de saber qual é a ferramenta que ela precisa, a metodologia, ou qual tipo de treinamento que precisa para suprir as suas necessidades. Porque todo treinamento tem que estar amarrado a uma necessidade. As pessoas têm que ser treinadas para estarem aptas a aplicar a ferramenta, a ter um entendimento suficiente para, nos casos reais, poder dar sequência naquela aplicação, para ter aqueles ganhos ou para chegar nos ganhos que se precisa, né? E um outro ponto que também é muito importante é o suporte que a empresa ou o instrutor vai dar para o pessoal que está sendo treinado. Nós, aqui na Bacelar Treinamentos, fazemos para todos os treinamentos, consultorias, parte de gestão que a gente trabalha também, na verdade, para todos os trabalhos que a gente oferece, mas hoje focando aí no tema treinamento. Para todos os treinamentos que nós oferecemos, nós deixamos sempre abertas as portas para o pessoal nos procurar. Logo no começo de cada treinamento, eu já deixo os nossos contatos e combino com o pessoal. O objetivo nosso, qual é? É que vocês aprendam e consigam aplicar em casos reais, nas particularidades da empresa. Então, embora a gente faça sempre essas dinâmicas práticas com os casos reais, mas aonde vão surgir as dúvidas? É depois do treinamento, em geral, quando as pessoas começam a trabalhar ou a aplicar ou trazer essas ferramentas, essas metodologias para o seu dia a dia. E aí, onde está o suporte? E esse suporte nós damos, ou sempre demos, e os clientes gostam muito disso, né? Então, uma troca de mensagem por WhatsApp, e-mail, às vezes fazemos até videoconferência também, né, para tirar alguma dúvida. Claro, depende de agenda de cada um, a gente tem que fazer um bem bolado, mas a gente sempre presta esse suporte para os nossos clientes. E faz toda a diferença, né? A gente ouve bastante aí dos clientes fazendo essa colocação, né? Que, poxa, se você não tivesse me dado aquele suporte pós-treinamento, a gente estava ainda com muita dúvida, porque às vezes alguns pontos não foram tratados no treinamento.
principalmente quando ele não é customizado, né? Que essa é a questão. Então, muitas vezes a gente quer customizar, a empresa não quer, mas mesmo assim a gente oferece esse suporte pós-treinamento. E muitas vezes eles vêm nos procurar porque falam, pô, agora a gente ficou com dúvida tal, né? Com base nessas informações é que eu digo para vocês o que faltou. Muitas vezes a customização. Mas mesmo para quem customiza, depois vai fazer a aplicação real. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então a gente ainda mantém ou deixa aberto este suporte para que as pessoas nos procurem. E funciona muito bem. Nosso foco, né, como sempre, é a satisfação de nossos clientes. E a gente sempre faz esse acompanhamento com os clientes. E é por isso que nós temos mais aí de 120 clientes ativos que sempre nos procuram para novos trabalhos. Então, pessoal, vamos levar mais a sério, entre aspas, essa questão de treinamentos. Não fiquem com essa história de treinamentos padronizados, treinamento para cumprir exigência da norma. Esses é o que mais assim me arrepiam, né? Falar, preciso de treinamento tal. Por quê? Porque a norma tal ou porque o cliente pediu para a gente fazer. Eu sempre falo, não. Vocês têm que pensar o seguinte, o que esse treinamento vai trazer de benefício? Todo treinamento tem que trazer retorno para a empresa. Senão, não funcionou. E o nosso objetivo maior é esse, né? É treinar pessoas para que as pessoas consigam executar as ferramentas, as metodologias que a gente vai ensinando, que a gente vai ministrando. Ou, como a gente costuma dizer, as pessoas, as empresas, depois têm que andar com as suas próprias pernas. Eles não podem ficar dependendo a vida inteira do consultor, do instrutor. Então, o nosso objetivo maior, como empresa e como pessoas, é esse: fazer com que as pessoas realmente aprendam e se desenvolvam ao longo do tempo, para que cada vez as pessoas sejam seres humanos melhores.